Como ele tem ajudado no aprofundamento da oração do rosário. Eu não uso ele todo rosário que eu rezo. Eu tenho que admitir que às vezes eu fico meio preguiçosa, eu só quero rezar. Às vezes eu nem quero rezar. Na maioria das vezes eu tenho procrastinado. Isso é uma coisa que eu realmente sinto que eu tô falhando muito e que eu quero mudar. Humanamente eu quero mudar, sério. Mas, enfim, nem todo dia a gente tá bem, a gente tá feliz. Essas semanas atrás eu fiquei gripada, depois de ter pegado dengue com sintomas de gripe. E eu tenho bronquite, então eu tava toda hora com muita falta de ar, com dor de cabeça, o meu nariz todo inchado, porque eu também tenho rinite. Então eu não queria fazer nada, que dirá rezar o rosário, que são várias orações. Deus me perdoe por essa confissão de erro horrível. Eu poderia ter rezado mentalmente, poderia, mas eu procrastinei. E sinto muito por isso, mas às vezes a gente não quer usar. Mas ele serve para aprofundar na devoção, com certeza. E ler todos esses momentos dos mistérios dolorosos, principalmente. Os mistérios dolorosos é o meu maior desafio, na verdade. Eu fico bem presa nesses mistérios, porque eu admiro o quanto Cristo teve misericórdia da gente e ainda sofreu tanto por nós. Ao mesmo tempo em que eu leio uma coisinha, uma única coisinha que fizeram com ele, eu já fico com raiva dessa pessoa que fez isso, da geração toda que veio em seguida, de todo mundo até os dias de hoje. E daí eu lembro de alguma coisa do mundo atual, moderno, que tá acontecendo, que parece com isso, e eu já fico com uma raiva. Então, para mim, que sou uma pessoa um pouco rancorosa, os mistérios dolorosos são um desafio. Então eu procuro não meditar muito eles, porque me dá raiva. Mas enfim, os mistérios gloriosos estão aí para dar esperança. Afinal de contas, depois da dor, da perda de Nosso Senhor, a gente teve a alegria da ressurreição, depois a ascensão dele ao céu, finalmente depois de 33 anos voltando para casa dele, do lado do pai dele, a vinda do Espírito Santo para ajudar o cristão a se encontrar de verdade, a encontrar Jesus, que é a nossa finalidade, né? E os mistérios gozosos são o início de toda essa história, e também uma parte doce, não é? Inclusive, eu não vou lembrar de quem é a frase, e nem onde eu vi ela, eu acho que foi em algum vídeo do YouTube. Mas ela dizia que todo mundo, para falar com Deus, olhava para o céu, enquanto Maria olhava para a própria barriga porque ele estava lá dentro. Então, isso é uma coisa belíssima que os mistérios gozosos ilustram muito bem. E os mistérios luminosos, eu não sei meditar eles ainda. Eu conheço os mistérios luminosos todos, sim, eu sei deles, mas eu não sei meditar eles ainda porque eu não conheço profundamente a vida pública de Jesus. Eu conheço, sim, os textos. Já li Mateus, já li Lucas, não inteiros, mas enfim, eu estava lendo a liturgia diária até poucos dias atrás, quando eu peguei gripe, daí eu deixei de fazer tudo, e isso me mornou. Eu tô tentando me desmornar, sabe? Mas enfim, no final do tópico 4, que era pra durar de 2 a 3 minutos, o ChatGPT me indicou que eu desse algum testemunho pessoal, por exemplo, mais foco na oração, mais frutos espirituais, mais devoção mariana. Mas eu não sei se o meu testemunho pessoal é exatamente isso. O que acontece? Estou eu lendo. É claro, nem todo dia você vai ser assim, tocado por um sentimento. Às vezes a gente vai estar mais sentimental, às vezes menos. Às vezes a gente vai estar apático. Eu tomo antidepressivo, então direto eu tô apática. Exatamente pra não desmoronar. É, Mas eu acompanhando esse livro do começo até o fim, a gente tem essas ilustrações, e na maioria delas tá Maria, né? Nossa Senhora aparece super jovem na Anunciação, e ela já tá bem velhinha na Assunção. Eles conseguiram ilustrar isso. Assim como nos Mistérios Dolorosos, eles conseguiram fazer ilustrações bem progressivas do sofrimento de Cristo. Tem ele padecendo e suando sangue no horto, e ele não tá ferido, mas dá pra ver o sofrimento na pintura. Daí no segundo mistério, temos ele sendo flagelado e o corpo dele tá com alguns pequenos ferimentos e já desenhada uma pequena olheira. Super cuidadoso esse livro. E daí tem a mortificação do orgulho. Terceiro mistério, coração de espinhos. O rosto dele está todo inchado e roxo, indicando que ele apanhou mais depois do segundo mistério. No quarto mistério, ele está bem mais magro e caído com a cruz no ombro, indicando o ferimento do ombro, a santa chaga do ombro, ao cair com a cruz na via sacra. E no quinto mistério, mistério final, que é a morte de Cristo, ele está lá drenado de suas forças, com Maria ao lado de luto pelo filho falecido. E eu acho que São João, do outro lado, é que no desenho São João parece um pouco uma mulher, eu tenho que admitir. Mas enfim, São João do lado dela ali, como o preferido de Cristo e também como o mais fiel de seus discípulos, já que, diferente dos outros, ele não deixou Cristo em nenhum segundo, ele esteve com Maria o tempo todo, os dois ficaram lá fiéis, juntinhos de Cristo, chorando com ele, vendo toda a injustiça que ele sofreu. E, basicamente, às vezes eu choro
pensando nisso tudo. E às vezes eu penso, meu Deus, que bom que eu não sou Cristo, porque eu não teria essa misericórdia, não. Isso mostra muito o quanto Cristo é perfeito, porque só ele para ter a misericórdia, a paciência e a bondade que ele teve. E ainda tem por todos nós. Enfim, recomendações, tópico 5. Para quem você recomenda este livro? Bom, eu recomendo esse livro para pessoas que desejam se aprofundar na devoção mariana. Eu recomendo este livro para quem sente dificuldade de se concentrar no rosário, porque realmente ele ajuda. Enquanto você tá lá distraído com as Ave Marias, às vezes o mistério foge da sua cabeça, sabe? Daí você tá lá. Durante o rosário, o certo é você pensar naquele mistério que você tá rezando durante todas as Ave Marias. As Ave Marias são só um exercício de concentração, mas você tem que estar lá pensando no que aconteceu naquele mistério. Enfim, e às vezes você se perde na Ave Maria, o que indica que você não tem muita concentração. Ou pelo menos eu não tenho, né? Mas enfim, e eu indico também, ultimamente, para devotos que querem um material confiável e tradicional para meditar bem cada mistério. No quesito tradicional, o que eu quero deixar bem claro aqui? Eu não tô dizendo que, nossa, o terço de sempre. Não é o terço de sempre, gente. Fiquem calmos. Não que eu tenha algo contra o CDB, pelo contrário, eu gosto do CDB. Mas em alguns momentos eu, como nova católica, eu posso me afirmar nova católica, né? Porque eu fui batizada aos 9 meses, com 2 anos a minha mãe saiu da igreja, ela nunca teve uma vida de fé. Então eu meio que fui criada em igreja protestante. Eu fui criada na Universal. Não posso. É melhor eu não comentar sobre a Universal aqui, porque eu mantenho um certo rancorzinho. Eu sei, eu entendo que nem todo pastor e nem toda igreja, e que realmente existem exceções, assim como existe exceção em tudo. Eu não sou o tipo de pessoa habituada que, não, porque tudo é desse jeito, daquele jeito. Não sou assim. Mas, basicamente, eu fui criada dentro da Universal. Com 12 anos, eu já vi que não dava mais pra mim, eu não conseguia mais. Aquele ambiente não era mais o meu. Então eu saí. Durante um tempo, eu estudei o estudo da igreja adventista com uma ex-patroa da minha mãe. Na época ela ainda era patroa. E fui a um culto. Inclusive, eu entrei num grupo de escoteiros da adventista. Eu fui, acho que, 2 vezes no grupo. Acho que nem isso. Eu nem cheguei a ter uniforme. Mas, enfim, depois disso, eu fui para os estudos das Testemunhas de Jeová por influência dos meus tios. E eu estudei por um bom tempo, até eu começar a perceber certas coisas, certos pontos em branco, pontas soltas aqui, um negócio solto ali. E daí eu já comecei a desanimar. E também algumas atitudes de algumas pessoas me desanimaram. E eu sou muito assim, eu sou observadora. Eu sou o tipo de pessoa que observa tudo ao seu redor. Infelizmente, isso não é uma coisa que eu consiga controlar. Eu tenho transtorno de ansiedade e eu tenho transtorno compulsivo. Inclusive, eu tenho compulsão alimentar, por conta também disso. Então, eu meio que não consigo desapegar de certos detalhes. E daí eu sou muito de olhar as coisas ao redor. E eu tento não olhar, mas infelizmente eu não consigo. E daí eu vi e saí. E daí por um mês eu acreditei que eu era da Wicca. E, meu Deus, que vergonha dessa época. Mas enfim, aos 18 anos eu decidi finalmente ir numa missa. E naquela missa eu decidi fazer catequese. Não prestei tanta atenção assim na catequese. Também faltei a várias aulas da catequese. E eu crismei, eu comunguei, mas sem aquele espírito cristão. Eu tinha amor a Cristo, eu sabia que era a escolha certa a se fazer no meu caso, pra mim. Mas eu realmente não sabia o que eu tava fazendo ali. E daí esse ano, depois de muitos anos sem nem ir à igreja, nem ver nada de catolicismo, mas também não acompanhando nada, eu me declaro católica desde que eu crismei e comunguei. Eu decidi voltar, comecei a ler, eu comecei pela liturgia diária. Primeiro começou na oração, no caso. Eu comecei a orar, depois eu voltei a rezar o terço. O terço me levou até a liturgia diária, porque eu queria acompanhar a Bíblia no ano todo. E eu não sabia como ler a Bíblia sozinha. Eu pensava, por onde que eu começo? O que eu faço aqui? E hoje em dia, eu sei por meio da própria Bíblia por onde começar. E também por meio de alguns conselhos que influenciadores católicos dão. Mas enfim, na época eu não tinha noção disso. Daí eu comecei a ver os vídeos do Frei Gilson. E num deles, ele tava num podcast, ele falou: isso é obrigação de todo católico tem que ter um catecismo. Como que vocês têm fé nisso se vocês não conhecem? Não foi bem assim que ele falou, ele é muito mais educado do que eu. Mas, basicamente, isso me fez pensar, ele tá certo. Como é que eu tenho fé nesse negócio se eu não sei o que é, se eu não entendo nada? Se alguém me perguntar o que é isso, o que é aquilo, eu não vou saber. Então eu decidi comprar um catecismo, que é o catecismo amarelinho, que é o catecismo da Igreja Católica, o atual. Depois disso, eu já conhecia o Centro Dom Bosco, mais ou menos, mas eu não acompanhava. Comecei a acompanhar o Centro Dom Bosco. Eu concordo com muitas coisas, acho que a maioria das coisas do Centro Dom Bosco, embora atualmente eu discorde de algumas pouquíssimas coisas.
Mas eu comprei o Catecismo de Trento deles. Primeiro porque estava mais em conta, e segundo porque eu não sabia que tinha outro. Eu pensei que talvez por já ter o Catecismo amarelinho, os outros anteriores não fossem atualmente publicados ou algo assim. Eu não sabia nada da igreja, sabia nada de nada. Enfim, comecei agora. E comecei a comprar vários livros cristãos também, de padres, livros sobre a vida dos santos. Eu tenho A História de uma Alma, de Santa Teresinha, que conta a história de Santa Teresinha, basicamente. É, tem A Força do Silêncio, que é um livro que o Frei Gilson leu na quaresma, e que até agora eu não consegui terminar. E agora eu parei porque procrastinação. Eu tenho vários livros sobre Maria. Eu estou bem obcecada por Nossa Senhora ultimamente. Que bom, né? Mas enfim, uma dica que eu deixo pra vocês é uma leitura lenta e aos poucos. Eu recomendo que vocês vão integrando a própria prática de oração, sabe? Colocando isso. Vai lendo devagarinho, faz com calma. Inclusive, é isso que eu deveria ter feito, e é por isso que eu tô dando essa dica pra vocês. Porque eu sou uma pessoa intensa demais, eu sou extremamente emotiva. Então eu não fui com calma, eu me taquei de cabeça. Então eu já fui fazendo tudo, eu já fui entrando em tudo. Eu não sei como é que eu não entrei em algum apostolado nesse meio tempo. Sendo que eu ainda nem conheço a minha fé direito, eu não terminei de ler o catecismo ainda, eu tô lendo página por página, eu ainda vou ter que reler ele, porque tem muitas coisas que eu não entendi, tem muitos tópicos que ficaram meio em aberto na minha cabeça. Eu comprei o YouCat recentemente porque ele tem perguntas e respostas lá dentro, e talvez isso me ajude a abrir um pouco mais a mente. Então, faz tudo bem aos poucos, vai lendo devagarinho, tenta entrar no texto, tenta compreender cada coisinha, porque vale muito a pena. Daí você vai colocando isso na prática de oração. Ah, você não quer rezar todo dia. Tá, começa aos poucos, começa um terço por semana. Eu comecei assim, eu devia ter continuado assim. Infelizmente, eu sou impulsiva e enfiei os pés pelas mãos. Troquei os pés pelas mãos e fui. Enfim, vamos encerrar isso aqui, né? Vamos entrar no tópico 6, é encerramento. E aqui tá pedindo uma frase de impacto ou motivação. Bom, como dizia São Luís, nunca se reza o rosário em vão. Então, a minha frase de impacto é que nós possamos, com essa obra, aprender a rezá-lo cada dia melhor. Porque realmente, toda prática ela é assim. Se você faz uma vez só na vida, não vai ficar bem feito. Você não vai entender. O ideal para toda prática, principalmente essas práticas de devoção, eu não tô falando só como católica, como cristã, como religiosa. Prática de devoção é um negócio que tem que ter constância. Inclusive é uma coisa que São Luís aponta até no Tratado de Devoção à Santíssima Virgem, que uma das falsas devoções à Santíssima Virgem é a inconstância. A pessoa faz como eu fiz. Começa a fazer tudo ao mesmo tempo, quer saber tudo, vai lá, procura tudo. Ah, eu quero a medalha. Ah, porque eu vou me consagrar. Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nem sabe por que tá fazendo, só vai no impulso. E daí no dia seguinte a pessoa acorda. Ah, não quero mais fazer. Porque se cansou. E basicamente a gente tem uma vida inteira pra fazer essas coisas. Então, vamos aprender com essa obra a rezar cada dia melhor. Aqui tá pedindo pra eu convidar vocês pra interação. Então, tudo que eu posso dizer me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa obra, se você costuma meditar o Santo Rosário, porque realmente eu quero saber se eu sou a única pessoa que cometeu todos esses erros e mais, e se eu sou a única pessoa que pensa dessa forma. Enfim, e por fim, o ChatGPT pede que eu faça um agradecimento e chamada pra ação. Mas basicamente o que eu posso dizer é obrigada por ter ficado até aqui comigo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, compartilha com outros devotos e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Embora eu não prometa mais conteúdos como esse. Mas enfim, por hoje é só. E os próximos vídeos serão todos baseados neste livro, que é o Rosário Meditado. Eu vou fazer os 3 vídeos do... Eu vou fazer um vídeo com as orações iniciais. 3 vídeos, um com os mistérios gozosos, outro com os gloriosos, com os dolorosos e outro com os gloriosos, e um com as orações finais. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada, até a próxima e tchau.